Você acha que Deus é cheio de picuinha a ponto de desgraçar toda uma geração e provocar toda uma derrota por causa de uma coisícula pequenininha? Porque nós temos aí no capítulo 7 de Josué o episódio do Acã, que é bem conhecido por quem conhece as escrituras, mas a gente vai tentar meditar em algumas situações que estão aqui. Mas esse episódio do Acã, ele faz as pessoas ficarem divididas entre aquelas que acham que Deus é picuinha, daí aqueles ditados do tipo: as mínimas coisas impedirão muitos de encontrarem com o Senhor. E tem aquelas pessoas que ficam, que palhaçada, por que Deus fez isso tudo? Né? Então tem umas pessoas que fazem Deus parecer diabo porque Deus vai acabar com o mundo inteiro por causa do reto dos homossexuais. E tem aquelas pessoas que ficam com raiva desse Deus supostamente cheio de picuinhas. E não é nada disso que a gente vê aqui. Mas antes, o que acontece? Depois deles terem vencido Jericó, conforme nós vimos no vídeo anterior, o povo de Israel, os israelitas, eles foram ao encontro de Ai. Né? E como era um povo pequeno, digamos assim, os espias falaram assim: olha, não precisa de tanta gente, são igual foram 40 homens em Jericó, não, 40 homens de guerra. Manda aí uns 3.000. Eles foram, porque eram poucos inimigos. Acontece que no meio da guerra, o pessoal de Ai, cidade cujo nome significa entulho, né, ruína, já carregava a ruína no próprio nome. E aí uns 36 caem, mas há um grande número de feridos entre aqueles 3.000. E aí Josué fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor nos deu uma vitória maravilhosa contra Jericó e agora vem isso tudo, essa derrota toda, e aí ele se põe diante de Deus e Deus fala com ele: olha, tem coisa errada aí no acampamento, pode verificar, manda todo mundo se consagrar, vocês vão lançar as sortes. Na época, né, os sacerdotes usavam o Urim e Tumim, que era uma espécie de duas pedras, aí jogavam a pedra, se desse sim ou não, eles iam chegando à finalidade que eles estavam procurando. E aí eles lançaram as sortes e caiu na tribo de Judá, na casa de um cara chamado Acã, cujo nome também significa perturbação. Né? E aí o Acã confessa tudo o que ele fez e nós chegamos no ponto onde eu quero ler com você, para a gente fazer a nossa meditação de hoje. Josué 7, a partir do versículo 20 até o final do capítulo, o Acã responde para Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Assim como? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Acor e Acã têm sonoridade semelhante, e ambas as palavras significam perturbação. Possivelmente eles levaram ao vale, que ficou batizado como Vale da Perturbação, para lembrar do Acã. Né? Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje, mostrando a contemporaneidade de quem escrevia o livro. Né? Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Comecemos então pelo final. Né? Essa história de que o Senhor apagou a sua ira, essas coisas todas, isso tudo são antropopatismos, ou seja,
É a maneira como aquele povo, naquela cultura, enxergava Deus. Porque vocês acham mesmo que Deus Santo, o Criador do Universo, estava irado contra esse povo? A menos que essa questão dele estar irado significasse apenas a maneira como as pessoas deveriam entendê-lo, dada a cosmovisão que elas tinham naquela época, porque, meu Deus, Deus não é um homem para que se arrependa, e muito menos Deus é ser humano para que fique irritado com questiúncula. Agora, vamos pensar direitinho. A questiúncula se refere a Deus. Deus não vai parar tudo no universo por causa de um idiota que pegou o que não deveria ter pego. Por outro lado, Deus, condescendendo com os pensamentos e sentimentos humanos, sabe que as pessoas precisam compreender certas coisas para serem salvas. Então, isso que a gente chama de ira de Deus aqui no texto, na verdade, é a disciplina de Deus. A vida é séria. A gente não existe no universo, mas a nossa existência é algo sério, é algo grave, tem de ser levado a sério. Eu acho feio a gente dizer que Deus está virado. É mais fácil dizer assim, então o povo corrigiu o seu erro. Mas o povo, até na hora que corrige o seu erro, joga a culpa em Deus. E Deus apagou a sua ira. São as projeções devocionais macabras que a gente faz em relação a Deus. Porque Deus não se ira. Deus sabe que nós somos verme, que a gente nem existe no cosmos. Para que ele vai ficar irado contra nós? Nós é o que o percebemos assim. E é claro, ele vai dialogando com a nossa percepção. Né? Porque, como eu sempre tenho dito, Deus não fez robôs. Deus fez seres humanos, ele respeita o universo desses seres humanos. Agora, eu e você, no século XXI, precisamos compreender o amor de Deus, a gravidade desse amor, que não se ira contra a humanidade, porque a humanidade nem existe aos olhos dele, mas gostaria que essa humanidade o levasse a sério, porque essa humanidade que é paradoxal, por quê? Ela não existe, mas ela tem capacidades de mudar climas, de criar vírus, de criar aviões. Então essa humanidade que não existe, ela paradoxalmente é muito poderosa. Então ao invés de a gente ficar dizendo que Deus está virado, é melhor a gente dizer nós somos maus. Essa é a primeira mensagem desse pequeno trecho macabro. O livro de Josué é macabro. E eu quero me aventurar a estudá-lo com você. Repetindo, não é para justificar Deus, mas tão somente para a gente entender o que se esconde nos rincões, nos lugares mais secretos da nossa formação cultural, da nossa percepção. Como isso aqui, a gente olha para essa situação e já quer dizer que Deus apaziguou a ira. Era assim que eles percebiam. Quem é habitado pelo Espírito Santo já sabe que Deus não se ira. A gente é que acaba produzindo aquilo que a gente chama de ira de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou aqui banalizando Deus para você não, eu estou aqui colocando você no seu devido lugar e a mim também no meu devido lugar. Nós é que somos maus, Deus não. Deus é Deus cheio de amor. E eu digo isso com muita tranquilidade porque quando ele esteve aqui em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, ele o tempo inteiro falou com o seu povo que ele queria ser adorado como o Pai Nosso que está no céu. E que ele queria nos acompanhar como o Espírito que nos ensinaria todas as coisas habitando em nós. Então esse é o Deus de amor, o Deus acolhedor, não é esse Deus que ira. Para a gente começar a nossa pequena meditação. Mas já pensando nessa macabrosidade desse texto, primeiro vamos pensar um pouquinho no personagem Acã, cujo nome significava perturbação. Olha só, por favor, sempre leia aí nas descrições do vídeo e os links que eu vou deixar sobre por que aparentemente Deus tolerou e até parece que ele concordava com as guerras, genocídios, escravização de mulheres, etc. Tá aí nos vídeos na descrição. Leia e veja esses vídeos para a gente não ficar aqui voltando sempre nisso. Então, tendo tudo aquilo que você vai ver nos vídeos em mente, venhamos para a situação específica de Acã. Primeira coisa, ele pega o quê? Uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e 50 ciclos em barra de ouro. E aí eu te pergunto, isso é picuinha de Deus cobrar todo um povo por causa disso? Claro que não. Primeiro que morreram uns 36, então a derrota nem foi tão terrível assim. Foi 36 vezes, né, comparado com 3.000. As questões é o que emerge daqui. Primeira coisa sobre
essa cobiça do Acã. Se as pessoas de Jericó não foram poupadas, né? Olha só a lógica da cobiça de Acã. O que estava por trás da cobiça dele? Se as pessoas de Jericó não foram poupadas, porque Deus tinha dito, pelos motivos que você vai ver nos vídeos que estão aí no link, Deus tinha ordenado que os cananeus não fossem poupados em nenhum fôlego de vida. Então, se aquelas pessoas tiveram que ser salvas através do extermínio total, por que o Acã achou que ele poderia pegar para ele o ouro, a prata e a capa babilônica? Já começa aí. Esse ato dele em si mesmo mostra a total desumanidade dele, mostra como ele era macabro. Né? As pessoas podem até não pensar as suas ações, mas o praticar dessas ações mostram quem essas pessoas são. Então o Acã, ele foi perverso em fazer isso. Né? É isso que a gente vai chamar de perversidade dissimulada de Acã. Segunda coisa que está envolvida nessa cobiça do Acã. Em tempos onde a consciência e a jurisprudência não eram desenvolvidas, Acã foi justamente punido. Olha só, aqui a gente não está falando de uma época onde a gente tinha a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Aqui a gente não está falando de um tempo pós proclamação dos direitos do homem e do cidadão lá da Revolução Francesa. A gente não está falando aqui do momento pós Declaração dos Direitos Humanos, pós Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as pessoas estavam lá atrás no nível de consciência. E pensando nesse nível de consciência que essas pessoas tinham, Acã foi punido de maneira justa. Porque tamanha perversidade que valoriza objetos, ao mesmo tempo que tinha acabado de exterminar bebês, animais, etc., lá de Jericó e de Ai, esse cara foi justamente punido nessa situação. E é bom te lembrar que explicar essa punição jamais significa concordar com o método. Jamais significa promover o método. Né? Se você viu o vídeo de ontem, você vai ver que a gente falou contra essa crença dos crentes brasileiros de que a gente agora tem que andar armado porque no Velho Testamento tinha isso. São coisas diferentes. Agora, considerando esse contexto dos tempos de Josué, de 1400 a 1200 a.C., Acã foi justamente punido. Né? E aí a gente tem que entender que a justiça ela é relativa ao tempo, espaço, consciência. Então, a gente tem que olhar para a punição de Acã nesse sentido. Foi macabro, igual a gente leu aqui, mas olha só, dentro daquele contexto, a punição dele foi justa. Era até onde eles conseguiam enxergar. Ele não teve dó de botar todo um povo a perder. Ah, mas ele sabia que o povo ia perder a guerra? Olha, se o cara recebeu de Deus uma ordem com sinais extraordinários, ordens graves, dada primeiro por Moisés, depois instruída por Josué, aí ele acha que só ele, no meio de 40 mil guerreiros, pode pegar uma capa babilônica, ciclos de prata e ciclos de ouro para si? Ele não teve dó do seu povo. Então, ele teria que entender essa punição nesse nível. E aí a gente fica assim, mas matou animais, família, todo mundo. É aquela cosmovisão. Né? Dentro daquele contexto, a gente não precisa justificar isso, mas a gente precisa compreender isso. Porque tem aquela história também, de repente, se algum desses aqui sobrevivessem, eles poderiam criar uma cultura da revanche. Ah, mataram meu pai só porque ele roubou 3 coisinhas. Porque é difícil você conversar com quem tem essa mentalidade fascistoide, né? O que tem? Meu pai roubou só 3 coisas, porque vocês mataram ele. Então a ideia daquele povo que não tinha jurisdição, e nem tinha uma jurisprudência avançada, e nem tinha uma psicologia elaborada, a ideia era, não vamos deixar nem rastro para não gerar revolta. Era assim que se pensava desde os tempos babilônicos de Ugarit, de Hammurabi, etc. Né? Era uma tentativa de fazer as coisas serem coerentes. E você percebe até nessa contradição, porque olha só, enquanto Raabe, a prostituta, foi poupada, ela e toda a sua família, porque sem instruções de Deus, ela creu no Deus, no Senhor dos Exércitos, e falou, olha, salve-me e a minha família. Ela foi salva? Olha o oposto do Acã. Ele recebeu toda a palavra de Deus, ele comeu maná 40 anos no deserto, ele conheceu todo o poder de Deus em pessoa, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Ele tinha todos os motivos para não fazer isso, daí a gravidade do pecado. Porque de repente são pecados que o mundo inteiro não nos cobraria.
Só que o pecado ele é relativizado a partir da luz que você recebe de Deus. Raabe não recebeu nenhuma luz e ela compreendeu o Senhor do Universo e foi salva, ela e toda a sua casa. E o Acã tinha de tudo para não fazer isso e fez. Então, naquele contexto, ele teve de ser punido. Ele e toda a sua casa, porque as consciências não dariam conta de ver apenas o Acã sendo punido. É até aí que a gente pode entender. Mesmo assim, eu ainda te digo, Acã e sua família foram punidos apenas no sentido de serem mortos, de serem exterminados, para que o povo conseguisse ganhar a guerra. Porque, na verdade, todos foram salvos, porque assim como Deus salvou os cananeus por meio da morte, Deus teve que salvar Acã da própria cobiça por meio da morte. Ai, lá vem você de novo com esse papo, mas eu vou sempre insistir. Por que que eu sei que Acã foi salvo e toda a sua família que inocentemente teve que ser morta com ele? Porque eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Acã era só um israelita que não conhecia muita coisa de Deus. E o que ele conhecia eram manifestações, era o poder, mas não tinha essa consciência, essa questão escriturística, não tinha Bíblia, não tinha estudo teológico, não tinha filosofia, não tinha teologia, não tinha psicologia, não tinha nada. E aí, dentro da cobiça dele, que hoje nós podemos analisar, ele pecou contra Deus, mas não blasfemou contra o Espírito Santo. E Mateus 12, 31 e 32, o nosso Senhor em pessoa vai dizer, só tem um pecado que não é perdoado nem nesta vida e nem na porvir: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Acã não blasfemou contra o Espírito Santo. Ele foi perdoado conquanto o seu perdão passou pela punição. Sinto muito por quem não consegue compreender essas façanhas maravilhosas e escandalosas do amor de Deus. Isso posto, eu queria enfatizar que compreender essa situação não é propagar essa situação e nem repeti-la. Nós estamos em outros tempos. Compreender isso é tão somente nos convidar para a gente parar de moralizar Deus, parar de ficar escondendo a nossa maldade, chamando-a de ira de Deus. Ok? Isso posto, eu quero convidar você ainda a fazermos 7 pequenas meditações sobre este capítulo 7 de Josué. Primeira coisa, eu quero te perguntar, quais são os seus inimigos, mas inimigos internos? Porque nós temos inimigos internos que são muito mais perigosos do que os nossos poucos inimigos externos, porque era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles pensaram, olha, tá ganho, Deus não deu vitória sobre Jericó, não vai dar sobre Ai. Ai, na língua portuguesa é ai, né? Ai deles, mas ai é uma palavra que significa um entulho, ruína. Então, o nome da cidade já é ruína mesmo, né? Já é destruição, entulho. A gente não vai ganhar isso? Vamos sim, só que eles não tinham percebido que existiam inimigos internos muito mais poderosos do que os poucos inimigos externos que eles achavam que tinham vencido. Perder para poucos inimigos externos por causa dos inimigos internos. E a minha pergunta é, quais são os seus inimigos internos? De repente você tem uma facilidade de comunicação, mas tem uma cobiça aí. Deus te chamou para arrebanhar pessoas para Ele. O que você faz? Você fica comendo as ovelhinhas do rebanho. É o Acã, é a cobiça. A cobiça é isso, é você pegar... É igual um ciste seco, né? Fica lá no seu cérebro parado, às vezes mexe com toda a sua percepção e você não consegue produzir, não consegue ir para lugar nenhum porque o ciste seco está lá. E aí você não consegue vencer coisas tão óbvias fora de você. Pense qual é o seu inimigo interno que está te atrapalhando a vencer um frouxo inimigo externo. Segunda pergunta, ou segunda questão. Não há tragédia maior do que ser derrotado em meio à mais forte confiança. Vai dizer aqui os versículos que quando o pessoal falou assim, eu não entendi nada, nós tínhamos tudo para ir para frente, o Senhor é conosco. Por que nós somos derrotados? Quer dizer, eles foram com toda a confiança. Não sei se você já passou por isso. Você vai com tudo no nome do Senhor
e de repente aquilo tudo se acabou. Meu Deus, o que aconteceu? Eu não entendi nada. E eu estava confiando era no Senhor. Aí você vai confiando no Senhor, mas dá tudo errado. Você já deve ter passado por uma experiência assim, né? E não há tragédia maior do que essa, porque quando a tragédia é explicável, né? Não vai, que isso vai te acontecer, mas não. Estava tudo certinho, estava todo mundo seguindo a Deus. Só que Deus estava deixando bem claro, olha, todo mundo tem que fazer isso, porque se alguém de vocês não fizer, vai dar errado. Eles não tinham prestado atenção nisso. E aí na hora que eles viram que derrotaram Jericó, não entenderam que alguém ali poderia ter avacalhado alguma coisa. Porque sempre essa história, essa tentação humana, né? A vitória precede a ruína. Que o cara se descansa porque ele venceu, e aí ele se torna a própria ruína. É quando a alegria do desejo realizado vira a nossa armadilha para a gente cair em desgraça. Terceira situação que a gente encontra aqui no texto é que, diante de uma derrota incompreendida, o que você acha que a gente tem que fazer? Você estava lá, confiando em Deus. Foi no nome do Senhor. A derrota foi terrível. Eu não entendi nada. Estava tudo certo comigo. Por que nós somos derrotados? O que a gente tem que fazer? Diante de uma derrota incompreendida, vale a humildade e não a blasfêmia. Olha o que diz 7, versículo 6. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Então, não entenderam a derrota. O que a gente faz quando a gente não entende a derrota? A gente tem que buscar ao Senhor. Mas o que geralmente a gente faz? Eu confio em Deus, isso tudo é balela. É assim que os crentes vivem hoje. Não creio nessas coisas não. Eu fiz tudo certinho, agora deu tudo errado. Ainda mais quando a derrota é apenas para a gente se perguntar diante de Deus, mas ao invés da gente se perguntar diante do Senhor, a gente xinga Deus e segue o nosso caminho de mediocridade, né? Eu não acredito, eu busquei a Deus, eu queria uma mulher assim, com essas feições, com essas características, ele me deu uma mulher que me traiu. Primeiro é isso, né? Por que você está pedindo a Deus uma mulher toda formatada? Você é nazista? Você não pede a Deus uma pessoa que ande com você. Não, eu pedi a Deus uma mulher que fosse loira dos olhos azuis, igual já me disseram, né, em atendimentos. Loira dos olhos azuis, virgem. Aí quando a pessoa foi descobrir, era uma outra coisa que estava acontecendo ali. Eu falei, coitada, a pessoa não tem nenhum problema em si. O problema está nesse seu pedido, nesse seu desejo. Aí a pessoa não acredita mais em nada, não. Aqui não, aqui Josué nos ensina que foi derrotado confiando em Deus. É verdade que você confia em Deus, mas quem sabe os seus pedidos não têm sido muito medíocres? Foi derrotado confiando em Deus, o que você tem que fazer? Ir consultar ao Senhor no pó e na cinza, rasgando as vestes, que era o que eles faziam aqui, mas é isso. Entra no teu quarto, fecha a sua porta e vá clamar ao Senhor. E isso nos leva a uma outra questão. Clamar é diferente de blasfemar, e nesse sentido, confiar em Deus não significa ausência de questionamento. Olha só, versículo 7 ao 9, o que Josué vai dizer para o Senhor? Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos antes da gente atravessar o Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Aí Josué foi lá diante de Deus fazer o quê? Reclamar, questionar. E isso é bem diferente de murmurar. Murmurar é quando tudo está claro. Deus está fazendo o pão cair do céu. Deus está presente no meio de vocês. Nossa, Deus prega. Nossa, nunca vi. Para que isso? Deus ficar no nosso meio com uma coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Porque Deus escolheu Moisés, Josué, Miriam, Arão. Esses murmúrios são pecados, são blasfêmias. Agora, você fala, Senhor, eu não entendi nada, eu fiz tudo o que o Senhor falou. Ainda tem essa reclamação humilde. Eu estou mandando era no nome do Senhor, o que eu vou dizer para o povo? Eu sei que o Senhor é essa coisa, pessoa maravilhosa,
Mas como é que eu vou conseguir dizer isso para o povo? O Senhor não fez pagar mico diante do povo. Essa é a diferença entre a reclamação e a murmuração. Murmurar é pecado, reclamar não é pecado. Porque reclamar é clamar de novo. Reclamar significa, Senhor, eu estou magoado contigo, mas eu confio no Senhor. Foi o que Jó fez o tempo inteiro na história dele, né? Então, por outro lado, a gente precisa entender isso, que confiar implica em reclamar, porque não, a gente foi derrotado, mas amém, Deus está no nosso meio, né? A gente tem uma turma assim, nós temos 3 turmas, né? A turma que blasfema e vai viver a sua vida pagã, porque não compreendeu a vontade do Senhor, como estes que lê as histórias de Josué e sai falando mal de Deus. Nós temos a turma que murmura, eu não saio da presença de Deus, mas são os anticristos, né? Eu não saio da presença de Deus, mas eu quero matar no nome do Senhor. Eu não gosto de povos indígenas, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu quero que todo mundo seja junto para eu mandar em todo mundo. Isso é o murmúrio. E temos a turma que reclama como os profetas, Senhor, eu não estou entendendo como que o Senhor pode ter escolhido um ser tão maligno para estar sobre nós, porque eu conheço o Senhor. A estes, você pode ter certeza, Deus sempre responde. Porque Ele sabe da sinceridade do clamor, e a palavra de Deus diz que um coração contrito e sincero, Deus não rejeitará. Não é? Por isso, há coisas que precisam ser eliminadas enquanto potenciais, pois trazem o germen da ruína. Viu? Existem coisas que elas têm que ser rechaçadas lá na sua origem, lá no seu embriãozinho. Por quê? Elas já trazem o germe da ruína, a célula cancerígena. Então elas têm que ser tratadas ali, igual a verruguinha que tem no seu dedo, você tem que queimá-la, né? Para que ela não cresça e aquilo não se transforme numa coisa horrível. Assim aconteceu com Acã. Porque, em termos coletivos, a gente precisa ser rigoroso nos critérios. Você já pensou se cada um daqueles 3.000 homens fizesse o que o Acã fez? Porque a questão é assim, poxa, mas só porque um homem pegou uma capa babilônica, a prata e ouro, foi só um homem, quanta picuinha. Mas você imagina se cada um daqueles 3.000 homens tivesse feito isso. O Jericó não ia ser destruído. Né? O Ai também não iria ser destruído. O texto não é muito claro, a gente fica sem saber se o Acã pegou aquilo da derrota de Jericó ou da derrota de Ai. O que a gente sabe é que foi só um homem. Mas olha, pense nisso no outro sentido. Porque é isso que mata a cultura brasileira, né? O que tem? Larga disso, você está muito rigoroso. O que tem falar um palavrãozinho? Você imaginou, vamos lá, cutucar as nossas políticas? Já pensou se todos os presidentes do Brasil chegarem com essa boca podre que Bolsonaro tem? Acabou a presidência da República. Né? Já pensou se todo mundo agora puder falar palavras torpes numa pregação? Então, existem detalhes que eles só são vistos como detalhes porque você está olhando para ele, mas você não está entendendo que ele representa uma contaminação maior. Né? A maneira como Acã foi punido, não adianta discutir, ele já está morto, está salvo. Como Ananias e Safira foram em Atos capítulo 5, salvos pelo meio da morte. Agora, a questão é, já pensou se aqueles 3.000 homens de guerra, ou se todo... Aqui que tem, é só um pedacinho de ouro, é só uma pratinha. A instrução era, tudo isso que for pego tinha que ser fundido e dedicado à casa do Senhor. Né? Fora isso, o que a gente vai ter aqui? Deus acusando eles de roubo, olha só. Versículos 10 até o 12, eu vou ler para vocês. Então disse o Senhor a Josué quando ele estava perguntando: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo de sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada.
Deus chamou aquilo de roubo. Mas se você pensar, é engraçado, mas todo mundo não saqueou as cidades derrotadas? Só que qual era a ordem que Deus tinha dado lá no deserto com Moisés? Que toda a coisa saqueada ia ser fundida e dedicada ao culto, ou seja, ia pertencer à nação e não ao indivíduo. Mas o jeitinho brasileiro fala, deixa disso, o cara pegou um ourinho ali para ele, o cara é dono o cara é o gerente das agências da Caixa Econômica Federal, ele vai pegar só 1 centavo de todo mundo do país, aí ele vai lá e lança no depósito, depois estorna o dinheiro, o que que tem? Deus olha para isso e Deus abomina, ele chama isso de coisa roubada. Porque você enriqueceu roubando 1 centavozinho que seja de uma nação inteira. Né? Aí Deus propõe a Josué, dispõe-te, santifica o povo e fala, olha, enquanto vocês não disserem o que está acontecendo, vocês vão ser derrotados. E aí a gente chega ao final da nossa meditação, que a dureza do Acã era tão grande que mesmo tendo tempo para pensar em meio àquele sorteio, né, quando eles jogaram lá o Urim e o Tumim para ver em qual tribo cair, ele teve todo o tempo do mundo para repensar as suas práticas, e aí você com dó, ai tadinho, ele morreu. Olha, ele teve todo o tempo do mundo e mesmo assim ele não se entregou. Se você vai ver lá dos versículos 14 ao 19, eles vão lá. Na tribo tal, no povo tal, na família tal, nananana, aí chega, versículo 19, Josué chega nele. Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, declare-me agora o que fizeste. Até esse momento o Acã, calou. Quer dizer, um abismo chama outro abismo, uma dureza chama outra dureza. Então eu não quero aqui discutir com você a justeza ou a injustiça dessas questões. O que eu quero é que a gente reflita no coração do indivíduo numa situação dessa. Independentemente do contexto sociocultural onde a gente está, dureza do coração humano é dureza do coração humano. E o Acã foi duro em relação a essas situações, porque ele poderia falar assim, gente, eu fiz uma coisa errada, de uma vez. Mas não, Deus conhecedor dos corações, falou, não, você vai ter que procurar até você achar, porque a dureza está grande. O cara acredita que ele pode dar o jeitinho brasileiro e ficar por isso mesmo. Talvez essa seja uma das grandes maldições do Brasil. É a gente domesticar esse jeitinho de Acã. Ele pegou dele, o que tem se ele roubou? Ele roubou, mas fez bem pro povo. Né? Você tem o ex-presidente que eles falam que ele roubou, mas fez bem pro povo. E tem o atual presidente que rouba, mas não faz bem pro povo. E a gente fica, o que tem? Ele fala palavrão, mas pelo menos não é corrupto. E Deus olha para isso assim, vocês realmente vão experimentar o ego de vocês. Só não vale dizer que a ira do Senhor, Deus está irado com o Brasil. Deus não está irado com o Brasil, Deus só está deixando o Brasil experimentar o seu próprio veneno. É disso que vocês gostam? É de jeitinho? É de Acã esconder na capa? É de presidente que não libera o dinheiro para a saúde no meio de uma pandemia? Experimentem, mas para de falar que isso é ira de Deus. Olha quantas blasfêmias que a gente acumula a nível coletivo. E o convite do Senhor é arrependei-vos, ou seja, mudem a mentalidade. Ao invés de ficar dizendo para o outro se é ira de Deus ou se não é, cada um tem que perguntar para si, onde nós pecamos? Senhor, se o Senhor tem alguma coisa contra nós, nos mostre porque nós chegamos aqui, foi confiando no Senhor. Essa é a reclamação que a gente tem que fazer a Deus. E não essa blasfêmia. De falar assim, o que tem? Porque Deus não pode tolerar isso. Questione o seu coração, não questione o Senhor, não. No sentido de murmurar, questione o Senhor se esse questionamento vai te fazer crescer como ser humano em humildade diante dEle. Se o seu questionamento também significa o Espírito dEle gemendo com gemidos inexprimíveis no seu ser. Fora isso, é o Acã sendo, naquele contexto, justamente punido. Ele e todos os seus, conforme se constava naquela situação. Que a gente também não é concordando, mas é compreendendo. O povo ficou apavorado. Porque esse cara botou todo mundo a perder por causa de uma capinha babilônica e de uns ourinhos e de umas pratinhas?
O povo ficou doido, é linchamento na hora, porque não tinha jurisprudência e nem tinha jurisdição como nós temos hoje. É compreensível, não é justificável, mas é compreensível. Não é moralista do século XXI. Enfim, eu te convido a entender isso. Cuidado com as perversidades que a gente esconde no nosso coração. E ainda quando Deus tenta mostrar que perversidade é essa, Deus está irado. Que Deus está irado? Tem que tomar vergonha nessa cara, mano. Deus é amor. Deus está protegendo todo mundo dessas loucuras todas, como Deus protegeu Acã e toda a sua família em meio a esse ato macabro deles serem mortos. Mas a bem da verdade, o Acã não estava com dó do povo dele ter sido derrotado. Não é? Teve solidariedade nenhuma dele. E essa coisa também. Se eles tinham que exterminar as pessoas, por que ele quis domesticar ouro, prata e capa babilônica? Olha a perversidade em si desse ato. Pense nisso. E clamemos ao Senhor por arrependimento, porque a gente precisa muito o tempo todo. Agora, assim como Acã foi perdoado, de maneira trágica, mas foi perdoado, o Senhor quer perdoar você e toda essa nossa nação. Tomara que não seja de maneira trágica. Amém.